somente esse versículo. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara em relatar quando Deus ele escolhe um povo para ser o seu representante na terra. Este povo, a saber, é Israel. Essa nação que Deus escolhe, este povo que Deus escolhe para representá-lo, é a nação de Israel. É interessante quando vamos para Êxodo, capítulo 19, do versículo 5 ao 6, o povo está no pé do Monte Sinai, Moisés está recebendo as instruções de Deus, e Deus diz: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis o reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus está dizendo a Moisés que a nação israelita está sendo separada para representá-lo na terra. É através de Israel que Deus vai se fazer conhecido às demais nações. Deus se apresenta para Israel, Deus escolhe esse povo, e através deste povo ele irá se fazer conhecido às demais nações. É interessante o Salmo de número 35, 135, e o verso número 4. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. Eu fiz a leitura desses dois versículos e nós vemos aqui Deus separando esta nação, Deus escolhendo este povo para através deles se fazer conhecido às demais nações. Enquanto Deus se revela a este povo, enquanto Deus mostra a sua vontade a este povo, o contexto bíblico nos mostra que, mesmo Deus mostrando a sua vontade, mesmo Deus revelando a sua palavra, havia incredulidade e rebelião em Israel, e esta incredulidade e rebelião trouxeram juízo para Israel. Apesar da escolha divina, apesar de Israel ser frequentemente alertada por Deus, falada e escrita a mensagem, eles rejeitavam, eles preferiam viver a sua vida de pecado. Em Jeremias capítulo 7, e o verso número 23 e o verso número 24, mas isto lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram aos seus próprios caminhos e conselhos, no propósito do seu coração maligno, e andaram para trás e não para diante. Então o povo está sendo escolhido por Deus, está sendo eleito por Deus, mas prefere viver uma vida pecaminosa. No Novo Testamento, Jesus se revela e o próprio Cristo vem lamentar de Israel. Mateus capítulo 23, do verso 37 ao 38, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredei os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. É o próprio Cristo lamentando de Israel. Eles estão rejeitando a Cristo. Israel rejeita a Cristo, e esta rejeição vem incluir agora os gentios na história. E você me pergunta: Alberto, quem são os gentios? De uma maneira simples, gentios são todos aqueles que não são judeus. A nação brasileira é uma nação gentia. Todos aqueles que não são judeus são chamados de gentios no contexto bíblico. Então Deus se apresenta na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. João capítulo 1, verso de número 11 e o versículo de número 13. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas o versículo 12 é muito lindo. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus.
Então, enquanto os judeus rejeitam a mensagem, os gentios vão abraçar esta mensagem e vão ser enxertados nesta oliveira que é Cristo. Mas eu preciso destacar aqui, irmãos, que a nação israelita é uma nação escolhida de Deus, apesar de haverem pecado, apesar de haverem rejeitado a palavra. No futuro, Romanos, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, vem nos dizer que este povo voltará a reconhecer o Senhor como Messias. Zacarias vai profetizar no capítulo 2, verso 10: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão como quem pranteia pelo seu filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como que se chora amargamente pelo primogênito. Então, na conclusão, nós entendemos que Israel experimentará um grande avivamento no futuro e reconhecerá Jesus como o Messias. Por que isso acontece, irmãos? Porque apesar de todas as dificuldades que esta nação enfrenta, ela ainda é a eleita de Deus e escolhida de Deus. Quando vamos para o Salmo 33 e o verso número 12, nós precisamos aqui destacar dois pontos. Quando o salmista no verso número 12 diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. No Antigo Testamento, o salmista fala acerca da nação israelita, mas quando apontamos para o Novo Testamento, essa nação bem-aventurada, esse povo escolhido de Deus, é a sua igreja. Eu quero destacar aqui, irmãos, que Deus escolheu Israel no Antigo Testamento, mas neste tempo, na dispensação da graça, Deus escolheu a sua igreja. Israel é o povo eleito, Israel é o povo santo, Israel é aquele a qual Deus escolheu com uma linhagem abrâmica, para que através desse povo ele se faça conhecido. Por conta da rejeição, a igreja agora vai ser incluída, e a igreja não é feita somente por pessoas que são da descendência de Abraão, mas a igreja é feita por todos aqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus. É por isso que Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo de número 2 e o verso número 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro não está falando para Israel, Pedro está pregando para a igreja. Ele está olhando para a igreja e está dizendo: vocês são o sacerdócio real, vocês são a nação santa, vocês são o povo adquirido. E qual é a missão deste povo? É anunciar as virtudes deste Deus que os arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que somos pentecostais, nós que somos assembleianos, gostamos de pregar sobre o quadrilátero da nossa fé. Qual é esse quadrilátero pentecostal? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Enquanto a igreja fala das virtudes desse Deus, a igreja prega que Jesus salva, porque a porta da salvação ainda está aberta. O inimigo já tentou de todas as formas fechar esta porta, mas a igreja continua pregando: Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. A porta da salvação está aberta. A igreja prega que Jesus cura. Eu não sei quais são as enfermidades que tem
andado no seu íntimo, no mundo aí fora. São várias enfermidades físicas e espirituais, mas a igreja continua pregando: Jesus salva, Jesus cura. Ele cura o íntimo, Ele cura o coração, Ele cura fisicamente, mas as doenças que o homem não consegue curar, Jesus cura, porque além das doenças que estão por fora, Jesus cura o que está por dentro. Jesus cura o coração. A gente prega que Ele salva, a gente prega que Ele cura, a gente prega que Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Há alguém que ainda se diz igreja e diz que não acredita na continuidade dos dons. Tem uma raiz teológica que acredita que Jesus não opera maravilhas mais, que os dons foram somente para o tempo dos apóstolos. Mas nós que somos pentecostais, mas nós que somos assembleianos de Deus, nós ainda pregamos: Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo. E quando dizemos que Ele batiza com o Espírito Santo, é porque Ele ainda opera os seus dons no meio da igreja. Tem pessoas que Ele levanta para curar, tem pessoas que Ele levanta para trazer visões, tem pessoas que Ele levanta para discernir línguas estranhas. Ainda há a continuidade dos dons. E por último, a igreja prega que Ele em breve vem. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Em breve vem levar a sua igreja para o céu. Então Deus escolheu, Deus escolhe Israel, e o mesmo Deus que escolhe Israel, o Deus que escolhe a igreja. Em segundo lugar, Deus guardou Israel, Deus guarda a sua igreja. Você se lembra que enquanto Israel estava no deserto, Deus enviava uma nuvem durante o dia. Enquanto Israel estava no deserto, Deus enviava uma coluna de fogo durante a noite. Deus está guardando o seu povo, Deus está velando pelo seu povo, Deus está guardando o povo que Ele escolheu, Deus está guardando o povo que Ele chamou, Deus está guardando o povo que Ele chamou e escolheu. Salmo 121, verso número 7, verso número 8, já foi lido aqui esse salmo: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará na tua alma, o Senhor guardará na tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Deus guardando o seu povo, Deus dando livramento para o seu povo. Quem lembra das guerras que Israel enfrentou? Babilônicos, assírios, filisteus, cananeus, e todos eles eram derrotados. Por quê? Porque enquanto Deus cuidava do seu povo, Ele dava vitória guardando dos seus inimigos. Quando eu olho para a igreja atual, eu também lembro que o Deus que escolheu Israel foi o Deus que escolheu a igreja. Eu já disse aqui, o Deus que guardou Israel também é o Deus que guarda a sua igreja. Você lembra de Mateus capítulo 16 e o verso número 18? Jesus olha para Pedro e diz: ei Pedro, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Deus está dizendo é: a minha igreja vai avançar e o diabo não terá êxito. A minha igreja vai avançar e o diabo não vai destruí-la. A minha igreja vai avançar e as portas do inferno não hão de prevalecer. Deus guardou Israel. O Deus que guardou Israel é o Deus que guarda o seu povo. Você lembra de Deus abrindo o mar vermelho? Você lembra de Deus abrindo o mar, o seu povo passando, Ele fecha o mar e os inimigos são destruídos? Esse mesmo Deus que cuidou de Israel, este mesmo Deus que guardou esta nação no Novo Testamento, Ele se revela na pessoa de Jesus Cristo, e Ele nos faz triunfar sobre todas as ferramentas do inimigo. Toda ferramenta preparada contra a igreja de Deus não tem êxito, porque quem fundou esta igreja é maior. Quem fundou esta igreja é o grande de Israel.
não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as ordens espirituais da maldade. Agora entenda que Satanás vai se levantar para tentar destruir, Satanás vai se levantar para tentar apagar, Satanás vai se levantar para tentar impedir que a igreja triunfe. Observe que ele vai se levantar, ele se levanta para manter o povo em pecado. E João diz que o Filho de Deus se revelou para desfazer as obras do diabo. Então, enquanto Satanás se levanta para parar a igreja, querendo fazer com que o povo permaneça no pecado, Jesus aparece na frente, desfazendo as obras do diabo. Ele desfaz as obras de Satanás. Eu quero profetizar algo sobre a vida dessa igreja. Satanás já se levantou quantas vezes? Eu não sei, mas aqui vai a profecia. Não importa quantas vezes ele se levante, o Deus que desfaz as obras de Satanás, ele está no meio desta igreja. Ele desfaz as obras. Ele desfaz as obras. Ele desfaz as obras. Ele desfaz as obras. Inventaram uma macumba contra essa igreja, fizeram feitiçaria contra essa igreja, mas ele desfaz. Ele desfaz. Ele desfaz. O diabo está se levantando para tentar impedir que a sua igreja triunfe, mas ele desfaz. Ele desfaz. Ele desfaz. Deus está dizendo para alguém aqui: fica tranquilo, não importa quantas vezes Satanás te levante, eu sou Deus que desfaço as obras de Satanás. A igreja é protegida por esse Deus. A igreja é guardada por esse Deus. A igreja é vigiada por esse Deus. Em terceiro lugar, Deus deu uma mensagem para Israel. Deus deu uma mensagem para Israel. Deus também deu a mensagem para o seu povo. Lá vai, Deuteronômio 6,4. Ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por que isso, irmão? Porque Israel estava incluída em um contexto de nações politeístas, ou seja, nações que para tudo quanto é tipo tinha um Deus. Era o Deus do sol, era o Deus do mar, era o Deus da colheita. E Israel é levantada para trazer um monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus. Então a mensagem que Deus dá para Israel é esta: ei, Israel, vocês servirão a um único Deus. Eles estão em um meio onde tem adoração a vários deuses, mas lá eles vão falar que existe somente o único Deus. Existe somente o único Deus. Observe, irmãos, que Deus também dá uma mensagem para a sua igreja. Marcos, capítulo 16, e o verso número 15, já foi lido aqui também. Foi a noite toda Deus confirmando a mensagem. Assim que é bom que o pregador fica alegre e entende que Deus está na casa. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. A igreja prega esta mensagem. Observe, irmãos, que Israel ficou cativo lá no Egito 400 anos, e enquanto eles estão cativos no Egito, eles estão sendo escravizados. Aqui há a mensagem da igreja. Por quê? Porque assim também é neste mundo. Satanás tenta escravizar as almas. Satanás tenta prender as almas do vício da prostituição, do vício das drogas, do vício da bebida. É Satanás tentando aprisionar o povo de Deus. Mas observe que lá no Antigo Testamento, Deus levanta um para libertar o seu povo, a saber, Moisés. Deus levanta Moisés e tira o seu povo da casa de servidão. Mas isso aqui é lindo, irmãos. Só quem é crente vai pegar isso aqui. No Antigo Testamento, Israel está no Egito, estão sendo escravizados, e Deus levanta Moisés. Mas no Novo Testamento, nós estávamos afundados em nossos pecados, nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos longe de Deus. Aí o céu olha e envia um que é santo, um que é poderoso. Ele desce
está chegando a parte que todo crente gosta. Jesus, esse lugar vai tremer com a glória de Deus. Oh, irmãos, observe, em quarto lugar, Moisés, juntamente com Josué, vão conduzir o povo até a terra prometida. Quem gosta de Bíblia já pegou. Ele está conduzindo a nação israelita até a terra prometida. Observe, irmãos, que o destino de Israel é a terra prometida. Eles saem do Egito, ficam peregrinando no deserto, e a mente do povo é: vamos para a terra prometida, porque é a terra que Deus nos prometeu. Agora, quando eu olho para o Novo Testamento, eu observo o escritor aos Hebreus dizendo no capítulo 4, verso 8 ao 9: porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Israel foi levada até a terra prometida, mas a igreja de Deus está caminhando para ir para o céu. Israel caminhou, peregrinou para ir até a terra prometida, mas a igreja confia na palavra do Pai, e a palavra do Pai é: não se atemorize o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Oh, irmão, eu estou debaixo da graça de Deus para ministrar para alguém aqui. A tua morada é o céu, a tua morada é o céu, a tua morada é o céu. O céu te aguarda. Continua caminhando, continua lutando, continua perseverando, porque em breve Ele vem arrebatar a sua igreja. Ele vem. Ele vem. O pregador, mas essa mensagem está sendo pregada há não sei quantos anos, há mais de 2000 anos atrás. A igreja continua pregando, Ele vem. A igreja continua gritando Maranata. O mundo está dizendo que essa mensagem é bobeira, essa mensagem aí é conto da carochinha, mas a igreja está com a porta dizendo Maranata, Maranata, Maranata. Oh, meu Deus, eu não sei você, mas a minha alma anseia por esses dias. Uribicanda, Amachuri, cara, eu estou debaixo da autoridade de Deus para dizer para a igreja nessa noite: esse dia virá, esse dia virá, esse dia virá, esse dia virá, esse dia virá. Ele vem, levante a mão. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Aceite o mundo ou não, creia o mundo ou não, ele vem arrebatar a sua igreja. Quem pode adorar a Ele? Quem pode adorar a Ele? Quem pode adorar a Ele? Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Eu estou sentindo a autoridade de Jesus aqui. Enquanto eu falo da volta deles, o Espírito Santo, que é quem prepara a noiva, que é quem prepara a noiva para se encontrar com o noivo, está despertando a igreja. Está despertando a igreja. Está despertando a igreja. Olha o Espírito Santo tocando. Ele está te fazendo lembrar do arrebatamento. Ele está te fazendo lembrar daquele dia. Não fica com os olhos presos nas coisas aqui. Em breve Ele vem. Em breve Ele vem arrebatar a sua igreja. Se coloca em pé. Eu preciso concluir. Mas aqui vai o quinto tópico da mensagem, também o encerramento. O Espírito Santo era uma promessa para Israel. Profetas pregaram a respeito desse Espírito.
Ezequias profetizou acerca deste Espírito. Ezequiel capítulo 36, verso 26, o profeta Ezequiel profetizou: eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um Espírito novo. Joel se levanta pregando e ele diz: e acontecerá que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre a toda a carne. Para os irmãos, nossos irmãos do Antigo Testamento, da nação israelita, este Espírito era uma promessa. Este Espírito era uma promessa. E eu te convido a pegar na mão desse irmão que está no seu lado, se você puder, se quiser. Se tiver comunhão com ele, pegue. Se não tiver, não precisa pegar, não estou te forçando. Atos capítulo 1, verso número 8. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era uma promessa. Mas Jesus se revela e ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Eu repito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, oh meu Deus, que há de vir sobre vós. Eu repito mais uma vez: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. No Antigo Testamento, esse Espírito Santo era uma promessa. No Antigo Testamento, esse Espírito Santo, eles almejavam isto. Por quê? Porque o Espírito Santo vinha em porções. Ele não havia sido derramado. Você lembra de Davi e Saul? O Espírito Santo se retirou de Davi se retirou de Saul e se apossou de Davi. Você lembra do Espírito enchendo Sansão? É porque o Espírito no Antigo Testamento, ele vinha em porções. Ele ainda não havia se revelado completamente. Mas quando Jesus vem, ele diz que está chegando o tempo desse Espírito ser derramado. Você vai orar comigo aqui enquanto eu ministro o texto da palavra do Senhor. Atos capítulo de número 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados lá mais. Eu vim pregar para uma igreja que ainda sente o toque do Espírito. Eu vim pregar para uma igreja que ainda sente o toque
nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Há alguém em nosso meio, eu quero te conhecer. Há alguém em nosso meio que ainda não professa a sua fé em Cristo Jesus, não entregou a sua vida a Jesus. Existe alguém? Todos em nosso meio que entregaram a sua vida a Jesus. O dia é hoje, a hora é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu pergunto pela última vez, todos em nosso meio entregaram a sua vida a Jesus. Então, que Deus continue abençoando este povo e assim abençoe a nossa vida. O pessoal